Queridos irmãos, cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Com grande alegria, damos início a mais uma escola bíblica dominical da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui em Campinas, sob a abençoada liderança do nosso pastor Paulo Freire da Costa. Deixamos também o nosso carinho e respeito ao pastor Isaías Ramos, superintendente-geral da Escola Dominical no campo ministerial de Campinas. Nossa gratidão especial ao Pedro pelo suporte técnico de excelência, sempre dedicado e eficiente, contribuindo para que esta transmissão chegue até você com qualidade. Eu sou o pastor Eude Martins e hoje convido você a mergulhar conosco na lição 5 do segundo trimestre de 2026. Abra o seu coração, porque o Espírito Santo deseja nos guiar em toda a verdade, trazendo luz à palavra, fortalecendo a fé e promovendo crescimento espiritual. Participe desta transmissão online da Escola Dominical. Faça seus comentários, também curta e compartilhe. E assim aumentaremos o número de pessoas sendo alcançado pela palavra de Deus. Agora vamos falar com Deus. Ore conosco por esta aula e por todos que nos acompanham nas redes sociais. Amado e eterno Deus, nosso Pai Celestial, graças te damos, Senhor, por mais uma escola dominical online da Assembleia de Deus de Campinas, São Paulo. Pedimos a tua bênção sobre a ministração desta aula e também sobre a vida de todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Permaneça conosco, porque a nossa lição de hoje já começou. Nesta lição, estudaremos o momento em que o patriarca Abraão recebe a visita de 3 mensageiros do Senhor que anunciam o nascimento de Isaque. Surge também uma revelação assustadora, a iminente destruição das cidades de Sodoma e Gomorra. Esta lição nos convida a refletir sobre a santidade de Deus e a eficácia da intercessão. Queridos, o textuário da lição de hoje está em Gênesis, capítulo 18, versículo 32, e diz assim: Disse mais, ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais uma vez falo. Se porventura se acharem ali 10, e disse, não a destruirei por amor dos 10. E a verdade prática diz assim: Deus é misericordioso e dá tempo para o arrependimento, mas quando o homem não quer, seu juízo é sem misericórdia. Minhas irmãs e meus irmãos, acompanhem comigo a leitura bíblica desta lição em Gênesis capítulo 18, do versículo 23 ao 32. Comecemos com o versículo 23. E chegou-se Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-ás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa.
que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo o lugar por amor deles. E respondeu Abraão, dizendo: eis que agora me atrevo a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura faltarem de 50 justos, 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: não a destruirei, se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe, e disse: se porventura acharem ali 40, e disse: não o farei por amor dos 40. Disse mais: ora, não se ire o Senhor se eu ainda falar, se porventura se acharem ali 30. E disse: não o farei se achar ali 30. E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali 20. E disse: não a destruirei por amor dos 20. E a leitura bíblica da lição termina no versículo 32, que diz assim: disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Se porventura se acharem ali 10, e disse: não a destruirei por amor dos 10. Que texto forte, né, irmãos, que acabamos de ler na palavra de Deus. Nesta lição, estudaremos Gênesis capítulo 18, um capítulo marcado por 3 grandes momentos. O primeiro grande momento em Gênesis 18 é a hospitalidade de Abraão. A cena é ricamente marcada pela hospitalidade de Abraão, que recebe com alegria e dedicação 3 visitantes celestiais nos carvalhais de Manre. Eram mensageiros do Senhor. Abraão os serviu com generosidade, um exemplo de hospitalidade celestial. O segundo grande momento é o anúncio do nascimento de Isaque. Os visitantes celestiais trazem a boa nova. Sara conceberá e dará à luz Isaque, cumprindo a promessa de Deus a Abraão. E o terceiro grande momento da lição de hoje é a intercessão pelos justos. Observem que entre as boas novas da promessa surge também uma revelação assustadora: a iminente destruição das cidades de Sodoma e Gomorra. Diante do justo divino, diante do juízo divino contra o pecado grave daquelas cidades, destaca-se o coração intercessor de Abraão, que se coloca na brecha e suplica ao Senhor em favor dos justos que ali habitavam. O encontro dos visitantes celestiais com Abraão aconteceu nos carvalhais de Manre. Vejamos por que este local, os carvalhais de Manre, é tão relevante. É relevante porque era um lugar de comunhão com Deus. Nos carvalhais de Manre, Abraão estabelece sua tenda e um altar ao Senhor. Isso mostra que o lugar se tornou um ponto de adoração, de intimidade,
e de relacionamento com Deus. Manre ficava próximo a Hebrom, uma região importante, onde Abraão viveu por longos períodos. Ali também estão associados eventos importantes da sua vida e da sua família. Os carvalhais de Manre não são apenas um local geográfico, mas um marco espiritual, porque ali Deus se revela. Deus confirma promessa e Deus ouve a intercessão de um homem justo. Os carvalhais de Manre ilustram como Deus se relaciona pessoalmente com aqueles que o buscam. A lição de hoje da escola dominical está organizada em 3 partes. A primeira parte fala dos anjos que visitam Abraão. O capítulo 18 de Gênesis tem início com a visitação do Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, um momento glorioso que antecedeu ao anúncio de algo impactante que Deus iria fazer. E não era na vida de Abraão, era a destruição de Sodoma e Gomorra. O texto bíblico diz que quando tinha aquecido o dia. Meus irmãos e irmãs, tal fato indica que a visitação se deu por volta do meio-dia, quando o calor é mais forte. E no Antigo Oriente, esse era um momento em que as pessoas costumavam comer e descansar. Era um horário em que se evitava viajar ou sair de casa devido ao calor e à radiação solar. Gênesis capítulo 18, versículo 2, diz assim: Abraão levantou os olhos e olhou, e eis que 3 homens estavam em pé diante dele. Quando os viu, diz o texto, correu da porta da tenda ao encontro deles e prostrou-se em terra. Então se manifesta a hospitalidade de Abraão. Abraão ofereceu o seu melhor, envolvendo Sara no preparo de pães, e ele mesmo escolhendo uma vitela para a refeição. Os homens perguntam a Abraão: onde está Sara? Naquele tempo, as mulheres não eram vistas quando homens desconhecidos que não pertenciam à família estavam presentes. Mas certamente eles sabiam que ela estava escutando atrás da entrada da tenda. Enquanto comiam, os visitantes reafirmaram a promessa de que Sara teria um filho. Eles falaram a Abraão em Gênesis 18, verso 10. Certamente voltarei a você daqui a 1 ano, e Sara, sua mulher, terá um filho. Essa era a promessa mais aguardada por Abraão e Sara. Sara, por sua vez, escutando atrás da entrada da tenda, riu consigo mesma. Por que ela riu? Primeiro, devido à sua idade avançada, e também porque ela era estéril. Embora o seu riso indicasse dúvida física, o Senhor a confrontou, lembrando que não há nada demasiadamente difícil para ele, e revelando que conhece até os pensamentos mais íntimos, diz em Gênesis 18, verso 14:
Será que para o Senhor alguma coisa é impossível? No tempo determinado, daqui a 1 ano, voltarei a você e Sara terá um filho. Amados irmãos e irmãs, Deus conhece o nosso coração e ele viu fé no coração de Sara, apesar de sua risada. O Eterno nos conhece bem, conhece as nossas fragilidades e as nossas quedas. No entanto, ele não desiste de nós, apesar da nossa incredulidade, do nosso riso e de nossa dor. Nesta primeira parte da lição que estudamos até agora, nós encontramos 3 aplicações práticas para a nossa vida diária. A primeira delas é resgatar a arte da hospitalidade. O cristão deve estar pronto para receber e servir ao próximo com o melhor que possui, vendo nisso uma oportunidade de servir o próprio Deus. Eu reconheço que nos dias de hoje é muito perigoso você colocar qualquer pessoa dentro da sua casa. E te aconselho a não fazer isso. Não coloque ninguém estranho na sua casa. Mas você pode exercer hospitalidade com aqueles que você conhece. Além de resgatar a arte da hospitalidade, esta primeira parte da lição de hoje tem uma segunda aplicação prática muito importante. É que nós devemos confiar na palavra de Deus contra a realidade. A realidade do que vivemos, às vezes, contraria aquilo que Deus fala conosco através da sua palavra. Assim como Sara teve de superar sua incredulidade, nós devemos crer que as promessas de Deus superam qualquer limitação, seja ela biológica, seja ela circunstancial. Não desanime, não deixe de crer, não deixe de confiar na palavra que Deus tem ministrado a você. E a terceira aplicação prática que nós tiramos dessa primeira parte da lição que estudamos até agora é que nós precisamos vigiar os pensamentos internos. Nós precisamos lembrar que Deus ouve até mesmo o nosso interior e conhece nossas dúvidas e temores antes mesmo de falarmos. Por isso, você não deve tomar cuidado só com o que você fala, mas com o que você pensa também, porque Deus está te acompanhando no seu íntimo, no seu interior. Muito bem, já que concluímos o estudo da primeira parte da lição, e nós falamos lá atrás que a lição está organizada em 3 partes, nós vamos então para a segunda parte. Antes de entrarmos na segunda parte, quero deixar com você a oportunidade de fazer o seu pedido de oração, porque no final desta aula, no encerramento, nós vamos orar por todos os pedidos de oração. Portanto, escreva aí no chat da transmissão o seu pedido de oração, porque nós vamos orar por ti no final desta aula. Voltemos então para o estudo da lição de hoje. Na segunda parte da nossa lição, Deus anuncia seus planos a Abraão. Depois de entregar a mensagem divina a Abraão e Sara, o Senhor fala a respeito da destruição de Sodoma. Nós vimos que o Senhor revelou a Abraão o juízo que viria sobre Sodoma e Gomorra. Ló
sobrinho de Abraão, havia escolhido morar ali, atraído pela beleza das campinas, ignorando que os habitantes daquela região eram grandes pecadores contra o Senhor. É o que revela Gênesis, capítulo 13, versículo 13. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. O texto de Gênesis 18 mostra que o Senhor revelou a Abraão seus planos de destruir Sodoma e Gomorra por causa dos pecados horrendos praticados naquelas cidades. O salmista ensina que Deus revela seus planos para os fiéis. O problema é que muitas vezes não estamos dispostos a ouvir ao Senhor. Deixe-me ler para você o texto do Salmo 25, verso 14. O Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. A iniquidade de Sodoma tornou-se insuportável diante da santidade de Deus, gerando um clamor que exigia o juízo divino. A história serve de advertência. Deus é misericordioso, mas sua justiça não tolera o pecado de forma indefinida. Gênesis, capítulo 18, versículo 20, diz assim: Disse mais o Senhor, o clamor contra Sodoma e Gomorra é grande, e o seu pecado é muito grave. Amados, a decisão já estava tomada, mas Deus revela a seu servo o juízo que estava por vir. Abraão, demonstrando um coração amoroso e justo, colocou-se como intercessor. Ele argumentou com Deus sobre a justiça de não destruir o justo com o ímpio, negociando o limite do juízo até que o Senhor prometesse poupar a cidade se houvesse nela ao menos 10 justos. É interessante observarmos o questionamento de Abraão em Gênesis 18, verso 23. Abraão se aproximou e disse: Destruirás também o justo com o ímpio? Meus irmãos, Abraão roga a Deus para que ele tenha misericórdia e poupe os justos nas cidades. Tal atitude revela o coração justo e bom do patriarca. Ele foi um intercessor, pediu compaixão, pediu com misericórdia a graça de Deus em favor dos inocentes. Mas a iniquidade das cidades de Sodoma e Gomorra era tão grande que deu origem ao termo sodomita, uma referência aos moradores da cidade de Sodoma. O termo sodomia engloba atos sexuais não procriativos, comportamentos considerados crimes contra a natureza. Sodomita é um termo usado para designar alguém que pratica sexo anal. Deus aguarda a saída de Ló e sua família e destrói Sodoma e Gomorra com uma chuva de enxofre e fogo. Até os dias atuais, essas cidades nunca mais foram erguidas ou habitadas. E o solo da região é improdutivo devido à grande quantidade de enxofre. Esta foi a segunda parte da lição deste domingo. E ela deixou 3 aplicações práticas para nós. A primeira delas
é que devemos exercer o papel de intercessor. Seguir o exemplo de Abraão e colocar-se na brecha pela nossa cidade, pela nossa nação, clamando pela misericórdia de Deus sobre os perdidos, clamando pela misericórdia de Deus sobre os necessitados do socorro de Deus, clamando pela misericórdia de Deus sobre as famílias enlutadas, sobre as famílias em crise, para que nenhum lar seja desfeito por aqueles que estão envolvidos nas drogas. Nós devemos, em primeiro lugar, exercer este papel de intercessor. Mas há uma segunda aplicação prática que aprendemos aqui nessa segunda parte da lição de hoje, e é ter cuidado com as escolhas geográficas. Evitar escolher lugares de moradia ou trabalho baseados apenas na prosperidade material, sem considerar a influência espiritual e moral do ambiente. Preste atenção nisso. E, por último, devemos temer a santidade divina. Esta é uma aplicação prática para a nossa vida. Compreender que o pecado persistente e a falta de arrependimento inevitavelmente atraem o juízo de um Deus que é santo. Que lição maravilhosa, não é, irmãos? Como temos aprendido tanta coisa linda e bacana para a nossa vida na lição de hoje. Mas chegamos na terceira e última parte da lição da escola dominical. E aqui, na terceira parte, nós vamos entender a destruição de Sodoma e Gomorra. A destruição das cidades por meio de enxofre e fogo, vindo dos céus, tornou-se um alerta perpétuo para a humanidade. Deus é fogo consumidor. Deus é fogo consumidor. Esse fato revela que o Senhor, embora amoroso, é também um juiz que executa sua justiça contra a corrupção generalizada. Veja o que diz, ou ouça o que diz Hebreus, capítulo 12, versículos 28 e 29. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Não sabemos quantas pessoas habitavam em Sodoma e Gomorra. Provavelmente havia um número elevado de habitantes. Mas, a exemplo do que ocorreu no dilúvio, quando somente Noé e sua família, 8 pessoas, sobreviveram à destruição, também aqui poucas pessoas foram salvas. Foi uma catástrofe sem igual. Apenas Ló, sua esposa e suas 2 filhas foram salvos, pois os genros de Ló zombaram do aviso divino. Conforme revelado no texto de Gênesis, capítulo 19, versículo 14. Então Ló saiu e falou com seus genros, os que haviam de casar com suas filhas, e disse: levantem-se, saiam deste lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que ele estava brincando, diz o texto bíblico. Meus amados, a destruição de Sodoma e Gomorra tornou-se um alerta perpétuo para toda a humanidade. O livro de o livro de Judas, lá no final da Bíblia, pertinho do Apocalipse, no versículo 7, diz assim:
Igualmente, Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas, que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza, foram postas como exemplo do castigo de um fogo eterno. A esposa de Ló pereceu não pelo fogo, mas por sua desobediência ao olhar para trás durante a fuga, talvez para ver as cidades queimando. E diz o texto que ela virou uma estátua de sal. Lembremos de que a esposa de Ló não foi alcançada pelo fogo, mas pereceu pela desobediência ao olhar para trás. Gênesis capítulo 19, versículo 26. E a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Como servos de Deus, não devemos olhar para trás, mas para as coisas que são de cima. Escrevendo aos Colossenses, o apóstolo Paulo, no capítulo 3 de sua carta, versículos 1 e 2, diz assim: se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Ainda falando da mulher de Ló, que se transformou numa estátua de sal, não existe uma imagem historicamente comprovada da mulher de Ló transformada em estátua de sal. O que temos são representações artísticas e algumas tradições históricas e geográficas. Alguns escritores da antiguidade mencionaram uma formação associada à mulher de Ló. Flávio Joséfo, historiador e militar judeu-romano do século I, afirmou ter visto uma coluna de sal associada à mulher de Ló, ainda existente em sua época. Mas o importante é compreendermos biblicamente que o foco não é a forma da estátua, mas a lição espiritual, olhar para trás, apego ao pecado. É disso que devemos fugir. E assim concluímos o estudo desta terceira e última parte da lição. E ela nos deixou 3 aplicações práticas. A primeira delas é não olhar para trás. O cristão que foi liberto do pecado não deve cultivar nostalgia pelo seu passado mundano, mas manter o foco nas coisas que são de cima. Segunda aplicação prática, levar a sério os avisos divinos. Não ser como os genros de Ló, que trataram o juízo de Deus como brincadeira, mas viver com sobriedade diante da palavra de Deus. E terceira aplicação prática, é nosso dever proteger a família de influências malignas. Os pais devem ser vigilantes para não exporem seus filhos a ambientes que podem arruiná-los espiritualmente, como ocorreu na tragédia da casa de Ló. Amados irmãos, chegamos ao final de mais uma escola bíblica dominical da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Campinas, São Paulo. Hoje aprendemos que não é apenas amor. Deus não é apenas amor. Ele é também santo e justo. A história de Sodoma e Gomorra revela que esses 2 atributos de Deus não se contradizem. A misericórdia divina concede tempo, mas a justiça divina tem a última palavra
quando o arrependimento é recusado. O mesmo Deus que ouviu Abraão 6 vezes, também executou o juízo quando os 10 justos não foram encontrados. Finalizamos esta lição enfatizando que Deus é bom e sua benignidade dura para sempre, conforme o Salmo 136, versículo 1. Mas sua longanimidade tem limite. Muito obrigado pela sua companhia. Continue na presença de Deus. Continue confiando na palavra. Vamos orar? Querido e eterno Pai Celestial, graças te damos por tudo aquilo que aprendemos com a tua palavra nesta lição da Escola Bíblica Dominical. Agora, Senhor, que vamos nos despedir de nossos queridos irmãos, irmãs e pessoas das mais diversas confissões religiosas que nos acompanham pelas redes sociais. Nós queremos interceder por todos eles. Recebemos muitos pedidos de oração e oramos, ó Deus, por cada um deles, pelos desempregados, para que uma porta de emprego seja aberta, por libertação para aqueles que estão oprimidos, por cura, Senhor, para aqueles que estão enfermos. Ó Deus, sustento espiritual por aqueles que estão enfraquecidos na fé. Abençoa, Senhor, ricamente a todos e nos despede na tua paz. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus e o grandioso amor de Deus e a amizade profunda do Espírito Santo seja com todos vocês. Até a próxima, se Deus assim o permitir. A paz do Senhor.